Mas uma coisa é certa, irmãos: Deus trabalha e Ele quer nos alcançar. Mas se você disser, eu não quero, eu não recebo, Ele não vai nos atropelar. Ele vai botar tudo na mesa. Você vai sentar na mesa se você quiser. Vai ser atraente no extremo essa mesa. Mas se você não quiser, você não vai usufruir. Por isso que ele diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser vir após mim. Abra lá em Lucas 9. E ele dizia a todos, versículo 23, sobre aquela colocação da ex-esposa do cientista: a minha fé não salva ninguém. Pela minha fé ninguém é salvo. A Regina jamais vai ser salva pela minha fé, se ela não receber fé na pessoa de Cristo, do Salvador, para que ela possa ser. A minha fé pode chamar a atenção dela, mas a minha fé, você quer ver a fé na fé? Eu tenho fé plena que eu vou ser curado. Por quê? Porque eu tenho muita fé. É a fé que eu vou ser curado na minha fé. É fé na fé. Fede. Eu tenho fé que Jesus Cristo pode te curar, se Ele quiser, se estiver no plano dEle. Eu estou plenamente convicto de que, se estiver no plano do Senhor Jesus, Ele pode te curar, é agora. Não é a minha fé, é a suficiência do Senhor Jesus Cristo. É nele, Ele faz. Aí você vê outras experiências, aquele paralítico lá na porta da igreja, do templo. Não tinha nada para dar para vocês, não foi isso? Mas ele falou que o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, Ele que salva, somente Ele que salva. A Regina não vai ser salva pela fé do Lúcio, nem o Lúcio vai ser salvo pela experiência, pelo relacionamento, pela santidade, pelo serviço prestado a Deus da Regina. Jamais pode tudo isso chamar a nossa atenção, mas salvação ainda continua sendo o Salvador. O Salvador. E não é hereditário. Ela tem que ouvir, claro que tem que ouvir. Até os eleitos precisam ouvir para serem salvos. Você pode crer em Jesus daquela forma, quem Jesus Cristo é, encantar com aquilo que Jesus Cristo é. Mas se não nascer de novo, é necessário nascer de novo. Você é radical, né? Eu dou graças a Deus. Se não nascer de novo, eu sou John Wesley. John Wesley dizia: você pode ler a Bíblia 200 vezes, de joelhos. George Miller leu a Bíblia 200 vezes de joelhos. Ele botava o joelho no chão, é expressão, irmão, jeito de falar. É quebrantado, humilhado, e não discutindo com a Bíblia. Nós podemos estar muito de pé lendo Bíblia. Eu não concordo. Não. Isso daqui não. Você está muito de pé. Está escrito. Eu posso não compreender, mas está escrito. Amém. Tudo de joelho. Quanta gente lê Bíblia e fica discutindo. Mas esse texto, mas eu não concordo com isso daí. Pronto, olha lá. Não está de joelho, está muito de pé. Então essas são expressões. Aí perguntaram para George Miller: o que você gostaria de fazer pela última vez? Ler mais uma vez a Bíblia de joelho. E John Wesley: você pode ter uma vida de oração, ser uma pessoa que tem vida de oração,
frequentar todas as reuniões da sua comunidade. Se tiver todos os dias, você comparece. Ler a Bíblia mais de 200 vezes. Mas se você não nasceu, não foi nascido de Deus, você não entrará no reino, você não será salvo. Eu assino embaixo, não sei se você assina, com John Wesley. Porque nós podemos estar aí na questão da letra, ficarmos maravilhados com a doutrina do novo nascimento, nós podemos ficar maravilhados com os textos bíblicos, nós podemos até ficar maravilhados com esse Jesus que desceu e tornou homem sem pecado para poder representar todos os pecadores nele. Mas se eu não nascer de novo, com toda essa bagagem de primeira, preciosíssimo, mas se eu não for nova criatura, se eu não for tornado nova criatura, se eu não for nascido de Deus, e para esses que nasceram do Espírito, nasceram de Deus, que é o versículo 22 de Lucas 9, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas vezes, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principados, sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. A pessoa que creu na sua morte, na morte de Jesus, na sua ressurreição, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e creio que Cristo tornou a sua vida seu maior prazer, seu deleite, sua doce vida. O maior valor na sua vida é Cristo e as coisas relacionadas a Cristo, com todos os defeitos que nós vamos ter até o final da nossa vida, mas a prioridade é uma alegria imensa, que até gela a barriga. Para esses, o Senhor Jesus Cristo disse, no versículo 23, dizia a todos: se alguém, você lembra no outro lugar que também está escrito se alguém? Qual outro lugar? Alguém falou para mim já semana passada, lá em Porto Feliz, um senhor na igreja Assembleia de Deus, lá na quarta-feira. Semana que vem eu volto a fazer Tatuí, segunda, terça, Boituva, quarta, Porto Feliz, uma igreja Assembleia de Deus lá em Porto Feliz. Mas aí alguém disse para mim: mas a Bíblia diz que se eu abrir a porta do meu coração, eu posso ser salvo. Um senhor já lá. Eu falei: mas como acontece isso? Se você abrir a porta do seu coração, você que abre a porta, voluntariamente. Ele falou: se eu quiser abrir a porta do meu coração. Aí eu falei para ele: então vamos voltar lá, deixa o dedo aí, vamos lá em Apocalipse 3. Eu já falei várias vezes, mas eu estou vendo, irmãos, na experiência não só aqui, não só comigo, mas também outras. É Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Igreja, não esqueça, é a igreja de Laodiceia. O que faltava na igreja de Laodiceia? Realidade espiritual. O que é realidade espiritual? Tem muito na cabeça, mas não tem verdade no seu dia a dia. Nós podemos estar vivendo isso, ou alguns de nós podemos estar vivendo isso, ou podemos viver um tempo da nossa vida sem aquela realidade espiritual. Pode acontecer com a gente. A igreja de Laodiceia estava faltando realidade espiritual, porque eles não eram quente nem frio. E o Senhor fala: eu vou botar o dedo na garganta, vou vomitar vocês, não dá para engolir vocês. Vocês não definem. Podem ter uma vida que não definem. E ele diz lá em versículo 20: eis
que estou à porta e bato. Até aí. Aí a pessoa vai abrir ou não? Só aí, bateu? Não. O fundamento está aí. O fundamento está aí. Continuando o texto. Ele bateu a porta. Mas depois aconteceu segunda coisa nesse texto. Qual foi? A palavra de Jesus. Sem a palavra de Jesus, sem a palavra do novo nascimento, a pessoa, ele tem que saber, para poder crer e experimentar. O segredo está aí, irmãos. Ouvir a minha voz. Depois que ouve a voz, ele bateu. Como ele dissesse, eu estou de eternidade a eternidade, eu vim e já fiz a obra, tetelestai, tudo está consumado. Agora você vai ouvir o que eu realizei em seu favor. Eu já fiz. Agora você tem todas as condições para responder a minha ação em você. Tudo pronto, tudo de graça. Se ouvir a minha voz. Mas que ouvir o quê? Pelo ouvido? Ouvir faculdade do coração. É isso que eu preciso para a minha vida. Eu vou deixar. Pode doer, pode me ferir, porque a obra da cruz fere. Não tem jeito. Sem ferimento não tem cura. Sem morte, eu sou salvo. Sem morte, não tem vida. E aí, se ouvir a minha voz, e primeiro ouvir a voz, e o que fez com que essa pessoa abrisse a porta? A voz. Abri a porta. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Relacionamento. Essa é uma linguagem da obra da cruz, do novo nascimento. O que é que acontece? Ele vai estar em nós, dentro de nós, e nós vamos ser íntimos dele, e ele íntimo da gente. É o que fez com que essa pessoa abrisse a porta? A voz. Olha outro texto que me vem à mente, Efésios 1:13. Você quer evangelizar, você quer tratar, aqui as professoras da escola bíblica das crianças, nós temos que ter essa convicção, nós que ensinamos na rua, ensinamos em algum lugar, nós precisamos ter essa convicção, porque se a pessoa não ouvir, não é atropelá-la, não é atropelar a pessoa. Às vezes a gente dá vontade de atropelar na palavra, não deixar ela falar e tudo mais, dá vontade, gente. Quem aqui já não atropelou? Eu penso o seguinte, é melhor o exagero do que o negativo total, não fala nada. É preferível exagerar. É a mesma coisa daquele, se pecar porque não é nova criatura, é radical. Eu prefiro isso daqui do que a pessoa falar, pode pecar mesmo, mas antes da ceia você pede perdão e está tudo certo diante de Deus. Eu prefiro ser mais radical. Não é correto, 100% verdade, mas eu prefiro o radical. Pelo menos abala de verdade a pessoa, é ou não é, sabe?